Na primeira parte deste raríssimo arquivo da Biblioteca Legiões de Apolo, fiz uma breve introdução em forma de fragmentos da biografia do poeta Heinrich Heine. Foram assim resgatados do limbo gravações em fita magnética editadas na década de 90. Hoje apresento neste canal os resumos mais expressivos em pequenos blocos, continuando assim o episódio anterior, onde se abordou temas relevantes como judaísmo, dinheiro e amores contrariados. Tive a honra e a felicidade de poder estudar um pouco da vida e da obra deste enevoado poeta de origem judaica, de língua alemã e de alma helênica, e não poderia deixá-lo de fora deste arquivo da Biblioteca Legiões de Apolo. Seus livros, como ele mesmo escreveu, eram navios que se perdiam na imensidão dos horizontes infinitos rumo ao desconhecido. Minhas canções estão envenenadas. De que outra maneira seria? Pois você sim destilou veneno na vida que florescia. Minhas canções estão envenenadas. De que outra maneira seria? No coração trago muitas serpentes. E você, amada minha. Você terá notado, querido ouvinte, que a vacina contra o amor com a qual minha mãe tentou me inocular na infância não teve qualquer êxito. Estava escrito que eu me contagiaria com o grande mal, a varíola do coração, de forma mais intensa que qualquer outro mortal. A mãe assumirá a formação do primogênito de maneira enérgica e objetiva, adaptando sua ambição às turbulências da época. Há 3 alternativas para o jovem Harry: Papa, Napoleão ou Rothschild. Pois, embora não seja orgulhoso por natureza, ainda assim eu não teria descartado uma nomeação para Papa. Embora a família de Heine fosse judia, eles aparentemente não tinham laços muito fortes com o judaísmo. Heine aprende um pouco de hebraico na infância, mas logo a seguir passa a estudar em escolas católicas. O jovem Heine certamente sentia-se deslocado no ambiente comercial em que crescia. Com a falência do pai em 1819, a família passa a ser dominada pelo tio Salomon, multimilionário e um dos primeiros cidadãos de Hamburgo. Heine tentará obter parte da fortuna do tio durante toda a vida, alternando dedicatórias emocionadas em seus livros com acessos de fúria. 1816. Visitando Frankfurt em companhia do pai, Heine conhece pela primeira vez a Judengasse, ou Ruela dos Judeus, no gueto, tal como Ludwig Börne a tinha descrito em 1808. O espaço justo para mantermos a esperança de que poderíamos dar meia volta assim que tivéssemos vontade de fazê-lo. Sobre nós não há mais céu, tal como o sol necessita para exibir seu disco. Não se vê céu algum, não há nem sombra de sol. O mau cheiro emana de toda parte e o lenço que nos protege da peste serve também para enxugar uma lágrima de compaixão ou ocultar um sorriso perverso. Estava limitada a 500 famílias. Permitia-se a realização de 14 casamentos por ano.
Havia prescrições quanto à vestimenta e quase todas as profissões eram vedadas aos judeus. Embora desde 1787 eles pudessem passear aos domingos a partir das 5 da tarde, mas não nas alamedas nem nos passeios públicos. Os judeus não podiam deixar o gueto desde a Sexta-feira Santa até a Páscoa, nem durante as coroações. Eles não podiam entrar na cidade sem um certificado comprovando o exercício de uma atividade comercial e, mesmo neste caso, não mais que 2 judeus por vez. Até meados do século passado, em muitos lugares da Alemanha, os judeus estavam proibidos de exercer quase todas as profissões burguesas: manufatura, universidade, as carreiras oficiais, a carreira diplomática. A situação legal e, portanto, social dos judeus ao longo do século XVIII e durante boa parte do século XIX é confusa e contraditória, sendo ainda substancialmente influenciada pelas vitórias e derrotas de Napoleão e por seus diversos editos, que muitas vezes não eram observados ou revogados. Granadeiros iam rumo à França, tendo partido da Rússia. Ao chegar ao quartel alemão, baixaram suas cabeças. Lá ouviram a triste notícia que a França tinha perdido, o exército vencido e destroçado, e o imperador capturado. A política oficial em relação aos judeus era alimentada por uma longa tradição de pasquins, discursos, piadas e brochuras antissemitas. No início do século passado, ocorrem levantamentos antissemitas em Würzburg, em Frankfurt, em Koblenz. Janelas são quebradas, lojas são saqueadas, sinagogas incendiadas. Heinrich Heine conhece as SA nazistas um século antes de sua fundação. Em Hamburgo, as colunas detêm-se diante do palácio do tio Salomon. O dinheiro serve de defesa até contra um pogrom. Com Salomon mora o sobrinho, que viera para trabalhar como aprendiz em seu banco, Heckscher & Company. Nos principescos banquetes oferecidos pelo tio, Heine conhecerá celebridades, como, por exemplo, o Marechal Blücher, que derrotou Napoleão.
cocheiro e o lacaio usando nobres librés para levar-nos. O interior da casa dá a impressão de aconchego, sendo de uma elegância tão sólida que à primeira vista se nota apenas a comodidade. Na sala de jantar, a mesa estava posta suntuosamente. O buffet servido em salvas de prata e vários serventes com librés a postos. Muitos anos mais tarde, quando Heine já era havia muito um poeta famoso, o riquíssimo banqueiro enviaria ao sobrinho sem vintém bilhetes luxuosamente perfumados e escritos em péssimo alemão. Que achou que o melhor que há em mim é que uso seu nome. Hamburgo, 26 de dezembro de 1843. Hoje, ao meio-dia, se comerá sopa de caranguejos. Os caranguejos, em parte, com passas de uvas. A nobre carne bovina defumada pelos hamburgueses, acompanhada de castanhas. Será saboreado ainda pudim inglês com fazões flambados, uma lebre caçada por meus empregados no jardim, salada, champanhe, vinho do Porto, vinho branco e vinho tinto. A seguir, a distinta família e seus convidados visitarão o teatro. Heine pretenderá a mão de sua prima Amalie. Seria seu passaporte para a sociedade alemã. Entretanto, a judia Amalie também precisa de um passaporte e o obtém casando-se com um cristão. Há uma flauta e um violino. Lá dentro soam trompetes. Dança na roda da boda a amada do meu coração. Agitação, um troar. Gaitas e tambores a rufar, enquanto os pequenos anjos lamentam, choram e sofrem. Desde o início até a amarga batalha pela herança após a morte do tio em 1847, haverá rancor. E talvez, também, inveja. O tio Salomon, por sua vez, sustentará generosamente a Heine enquanto viver. A relação com o tio é a mais difícil de sua vida, e ele chegará a aplicar golpes para arrancar-lhe dinheiro. Da mesma maneira, mais tarde, em Paris, cobrará 500 francos de Meyerbeer para escrever uma crítica favorável de sua última ópera. Que vê a si mesmo como uma potência mundial, jamais admitirá em seu íntimo que a verdadeira potência mundial é o banqueiro Heine. Ele estudará direito, primeiro em Bonn, depois Göttingen e finalmente em Berlim. Tentará por todos os meios obter uma cátedra universitária que não será conquistada nem com a conversão ao cristianismo. Frequentará em Berlim o sofisticado salão de Rachel Varnhagen, onde tem lugar um verdadeiro culto a Goethe. Heine não compartilha essa admiração.
Heine critica veementemente o velho Goethe por propagar um classicismo politicamente reacionário, identificando Goethe com o período artístico que seria superado por uma literatura politizada. Agradece a Carlos Seifert, que colaborou na pesquisa e cedeu material bibliográfico e discográfico essenciais para esta realização. No próximo programa, mentira, falsidade e fantasia. Ou a verdade segundo Heinrich Heine. Heinrich Heine. Coração de pombo, bico de abutre. Meu coração estava então na flor da juventude, e o sol brilhava tão alegremente através da pequena claraboia que tudo aparecia banhado na luz da fantasia. Até a velha gata parecia uma princesa encantada que a qualquer momento se libertaria de sua forma animal para revelar-se em sua prévia beleza e magnificência, enquanto o sótão se transformava em um esplêndido palácio. Berço quebrado, no qual minha mãe tinha sido um dia embalada. Ele agora continha a peruca que meu avô costumava usar nas ocasiões solenes, completamente deteriorada, parecendo, em sua idade vetusta, ter atingido uma segunda infância. A enferrujada espada de meu avô, 2 pistolas pela metade e outras peças estrupiadas de armamento estavam penduradas na parede. Ao lado delas, em uma prateleira desconjuntada, ficava o papagaio empalhado de minha querida e falecida avó, o qual, tendo perdido todas as suas penas, tinha com o único olho de vidro que lhe restava uma aparência sinistra. As antiguidades no sótão incluíam alguns globos terrestres, curiosos mapas dos planetas, frascos e recipientes de vidro que sugeriam estudos astrológicos e alquímicos. Entre os livros de meu avô guardados nas arcas, havia muitos que tratavam dessas ciências ocultas. Entretanto, a melhor e mais preciosa descoberta que eu fiz naquelas arcas poeirentas foi um caderno escrito por um dos irmãos de meu avô, conhecido como Chevalier, ou o Oriental, sobre quem as velhas avós contavam um sem fim de histórias. Esse tio-avô deve ter sido um personagem bem estranho. Ele foi apelidado de O Oriental porque tinha viajado extensamente pelo Oriente e sempre usou trajes orientais depois que voltou. Ele parece ter passado grande parte de seu tempo nas cidades costeiras do norte da África, especialmente nos estados marroquinos, onde um português ensinou-lhe a manufatura de armas. Ele fez uma peregrinação a Jerusalém e, enquanto orava em êxtase no Monte Moriá, teve uma visão. O que ele viu? Ele nunca o revelou. Que professava uma espécie de mosaísmo em vez do Islã e que tinha seu pied-à-terre, um dos
dos oásis desconhecidos do deserto norte-africano, elegeu o seu líder, ou sheik. Esta pequena nação guerreira tinha contendas com todas as tribos vizinhas e era o terror das caravanas. Para falar em termos europeus, meu tio-avô, o pio visionário da montanha sagrada de Moriá, tornou-se chefe de um bando de ladrões. Heinrich Heine. Coração de pombo, bico de abutre. Segundo programa: mentira, falsidade e fantasia. Ou a verdade segundo Heinrich Heine. Ancestrais de Heine pelo lado materno, Simon van Geldern, era de fato um personagem exótico que viajou pela Palestina e pelo norte da África, passou pelas cortes da Europa, encontrou-se com Voltaire e Casanova e, finalmente, ajudou o abbé Grégoire a empenhar-se na luta pela emancipação dos judeus franceses. Mas ele jamais foi chefe de um bando de ladrões. Tio-avô surge como chefe de uma tribo que cruza o deserto norte-africano, como fabricante de armas vivendo em Pompa Oriental, no Marrocos, chefe de ladrões, arrebatador de corações e até mesmo escritor. Heine delira com ele, assim como as crianças o fazem com alguém que sobe à cena, um engolidor de fogo que anuncia seu programa. Sua mercadoria se quiser vendê-la. Que pessoa notável não tem algo de charlatão? Charlatães modestos são os piores de todos, com sua arrogância mascarada de humildade. Qualquer pessoa que quer emocionar a multidão precisa de uma dose de charlatanice. O fim justifica os meios. Afinal, nem Deus, quando promulgou sua lei no Monte Sinai, desdenhou fazer uma exibição de trovões e relâmpagos, muito embora a lei fosse tão excelente, tão divinamente boa, que poderia muito bem ter dispensado os relâmpagos de resina e os trovões de tambores. Mas o Senhor conhecia seu público. Charlatão, finalidade, Deus, público. Ou seja, o artista. A este se refere Heine com sua adoração por Simon van Geldern. Ele se refere a si mesmo. Judeu, sem dinheiro e sem pátria. As correntes das âncoras são pesadas.
suporto o insuportável. Meu coração quer arrebentar no corpo. Você, coração orgulhoso, você o quis. Você queria ser feliz, infinitamente feliz. Ou infinitamente desgraçado, coração orgulhoso. Agora você é desgraçado. Heine criará asas, desde menino, para ser levado pelos ventos que sopram as velas rumo à aventura, ao encantamento dos contos de fada, ao mundo da fantasia. Te levarei para longe, às margens do Ganges, onde conheço o mais lindo lugar. Lá um jardim que brilha vermelho, espera o silêncio do luar. As flores de lótus esperam por sua irmã, pequena e querida. Cochicham, conversam e olham para as estrelas. Secretamente, as rosas sussurram contos fragrantes ao pé do ouvido. Suaves, silenciosas gazelas aproximam-se e escutam. E ouve-se ao longe o murmúrio das ondas do rio sagrado. Sob as folhas das palmeiras e beberemos amor e paz e sonharemos um sonho encantado.
Heinrich Heine é seu próprio sistema solar, com a singularidade de quem observa e encena a si mesmo, parindo seu sistema. Ele é sua própria persona artística. Ele se diz um coração de pombo que se expressa por um bico de abutre. Todas as datas, fatos e ditos são quase sempre pouco confiáveis, quando não inventados. Para Heinrich Heine, a realidade não passa de moeda, na medida em que contém ou revela sua verdade. Razoável ele não é nunca, mas multifacetado, permeável. Um criador está fora da ordem, além da lei. Ele cria a si mesmo diariamente e determina suas próprias leis. O chefe da milícia celeste, expulsando-me do paraíso, sem justiça e sem compaixão. Sigo adiante com minha mulher, para outros países da terra. Mas eu comi o fruto da sabedoria. Isso tu já não podes mudar. Podes mudar eu saber quão pequeno e insignificante és, por muito importante que te faças com a morte e a trovoada. Sua entrada neste mundo tinha que ser uma entrada em cena. Ele queria, de qualquer maneira, ser um dos primeiros homens de nosso século a subir a rampa. Ou seja, nascer na noite de Ano Novo de 1800. Como, às vezes, isso era demasiado improvável até para si mesmo, ele rapidamente manda fazer um novo passaporte. E em 1853, a irmã Charlotte aceita a data de 13 de dezembro de 1799 como sendo a de seu nascimento. Inusualmente rude, o poeta descarta o testemunho da mãe em uma nota crítica enviada à irmã. E nos arquivos de Düsseldorf, a data de meu nascimento não pode ser correta por razões que não quero dizer. E, portanto, a data acima é a única autêntica. De qualquer forma, mais autêntica que as lembranças de minha mãe, cuja memória envelhecida não pode substituir nenhum documento que se tenha perdido. Mascarada e jogo de esconde-esconde por trás de espelhos erguidos por ele mesmo. Discípula de Rousseau, tinha lido seu Émile, amamentou seus filhos e a educação era seu hobby. Ela mesma desfrutou de uma educação acadêmica, compartilhando os estudos de um irmão que se tornou um médico ilustre, mas que entretanto morreu jovem. Ainda menina, ela lia escritos em latim e outros escritos acadêmicos para seu pai, muitas vezes deixando o velho atônito com suas perguntas. Sua razão e seus sentimentos eram absolutamente sólidos, e não foi dela que eu herdei meu gosto pela fantasia e pelo romantismo. Ela tinha medo da poesia, confiscava todas as novelas que eu lia, jamais permitiu que eu fosse ao teatro, proibia-me de participar dos festivais populares, controlava as pessoas com quem eu saía, ralhava com as empregadas por contarem histórias de fantasmas em minha presença. Enfim, ela fez tudo o que podia para manter-me afastado da superstição e da poesia.
Ela era parcimoniosa, mas somente no que concernia a si mesma. Ela podia ser extravagante quando o prazer de outras pessoas estava envolvido. Ela não amava o dinheiro, somente lhe dava o devido valor. Ela o gastava sem cerimônias e muitas vezes me surpreendia com sua ativa caridade e generosidade. Quanto ela sacrificou por seu filho em épocas difíceis, providenciando não só seu plano de estudos, mas também os meios para levá-los a cabo. Quando ingressei na universidade, os negócios de meu pai estavam em um estado lamentável e minha mãe vendeu suas joias, um colar, 4 anos de estudo. Não teria tanta sede de Alemanha se lá não vivesse minha mãe. A pátria jamais decairá. Ela, velha entretanto, pode morrer. Que a mãe tenha vendido suas joias para mantê-lo, isso corresponde mais à decoração das circunstâncias familiares que à verdade. Betty Heine jamais possuiu tais preciosidades. Eu escrevo frequentemente a ela e lhe digo como estou bem. Como ela percebe que somente a assinatura é minha e que todo o resto tem a letra do secretário, isso se deve sempre ao fato de que os olhos ainda me incomodam um pouco, mas que isso logo vai passar. E assim ela fica feliz. Além disso, mãe nenhuma acreditaria que seu filho está tão doente e é tão desgraçado como eu. E achei que não ia aguentar. Entretanto, aguentei. Mas nunca pergunte.